Diante dos portões do templo ancestral, a atmosfera era tão tensa quanto uma corda de arco. Os nativos guardas, corpos robustos cobertos de tatuagens e manchas de sangue seco, permaneciam imponentes, com olhares frios. O mercenário, irritado, reportava a seus companheiros. Eles disseram que se causarmos problemas aqui, não entraremos. O líder deles rangeu os dentes, o rosto se contraindo de raiva enquanto encarava seus oponentes. Esses bastardos. Em resposta àquela fúria, havia a calma surpreendente de Chirone. Ele permaneceu ali em silêncio, seus olhos azuis e translúcidos impassíveis diante da lâmina da espada. O mercenário estalou a língua, sua fúria forçada a se acalmar diante das leis do templo. Com um clique seco, ele embainhou sua espada, o olhar ainda ressentido. Ele rosnou entre os dentes. Considerem-se sortudos. Já escaparam da morte 2 vezes. Dito isso, ele e seu grupo de mercenários viraram as costas, atravessaram os amplos portões de pedra e desapareceram na escuridão interior. Quando os mercenários sumiram de vista, um dos guardas nativos se virou para o grupo de Chirone. A voz grave e ressonante. Se desejam ser testados, entrem. Os olhos dos anjos os observarão. Eusine parecia perplexa com as palavras enigmáticas. O que ele está dizendo? Ao lado dela, Rian sorriu presunçosamente, seu rosto completamente indiferente ao aviso. Quem sabe? Provavelmente está dizendo para entrarmos e nos divertirmos. Chirone virou-se, um olhar azul celeste com um toque de contemplação enquanto liderava o grupo de amigos. Juntos, desceram os degraus de pedra sombrios que se aprofundavam no subsolo. A luz bruxuleante das tochas nas paredes antigas iluminava apenas uma pequena área, deixando a maior parte do caminho imersa em escuridão profunda e cavernosa. Ao passarem por uma área mais ampla, com vista para o abismo sem fundo abaixo, Eusine não pôde deixar de exclamar: "É muito fundo!" Um dos membros da expedição que seguia atrás concordou: "Sim." Com a preocupação evidente no rosto, Amy se virou para Chirone. "Você acha que esta é a descida para o porão das ruínas?" Chirone respondeu suavemente, com um tom um tanto incerto. "Talvez. Nem mesmo meu domínio espiritual consegue detectá-lo." Em sua mente, a imagem de antes reapareceu. Ele tentara detectar a fonte de energia sobre o solo, mas só recebeu um fluxo de magia caótico e indescritível. Nem mesmo a habilidade Olho Vermelho de Amy conseguiu. Rian seguia por último com o rosto sereno, mas os olhos cintilavam com cautela. Chirone pensou consigo mesmo: não sabemos que tipo de perigo nos espera. De repente, eles se depararam com outro grupo de pessoas subindo. Era um bando de mercenários com aparência rude e fortemente armados. Ao ver o grupo de Chirone, um deles não conseguiu se conter e soltou um palavrão. "Droga! Quanto dinheiro gastamos para obter informações sobre este lugar?" Um dos mercenários rosnou para seus companheiros antes de se virar para o grupo de Chirone com a voz carregada de suspeita e irritação. "Vocês são loucos? Por acaso vocês, pirralhos, não são muito jovens para explorar um lugar como este?" Ao contrário da raiva deles, Chirone permaneceu calmo. Ele perguntou casualmente: "E vocês? O que os trouxe aqui?" A pergunta dele pegou o mercenário de surpresa. Seus olhos se arregalaram em descrença. "Não me diga que... vocês não sabem onde estão?" Chirone deu de ombros, um sorriso travesso aparecendo em seus lábios. "Bem, não exatamente. De qualquer forma, já estamos aqui. Por que vocês não nos esclarecem um pouco? O que tem lá embaixo?" As expressões dos mercenários se endureceram, o espanto rapidamente se transformando em fúria. "Esse idiota, ele acha que isso é uma piada?" Um deles pensou rangendo os dentes. "Tivemos que trabalhar tanto para encontrar essa passagem secreta. Custou-nos até 50 moedas de ouro." A irritação se infiltrou entre os mercenários. Um rangeu os dentes, as veias do pescoço saltando, enquanto o outro murmurava com desdém: "Esses caras entraram aqui de graça e agora ainda querem se agarrar a nós?" Quando o grupo de Chirone se aproximou do topo da escadaria de pedra úmida, um mercenário de repente estendeu a mão enluvada, bloqueando o caminho deles. 5 de ouro, ele rosnou. "Se quiserem continuar descendo, paguem aqui. Cada pergunta custará 5 de ouro. Normalmente seriam 100 de ouro, mas estamos em uma situação difícil. Não me digam que vocês vieram aqui para viver às nossas custas?" Chirone apenas olhou para cima, seus olhos azuis não vacilando. Ele respondeu calmamente, sua voz suave, mas decidida: "Então não precisa se preocupar. De qualquer forma, é só descermos que descobriremos." A recusa direta enfureceu o mercenário, seus olhos faiscando. Ele rangeu os dentes, Percebendo que a situação não estava a seu favor, Chirone inesperadamente se virou e sentou-se calmamente no degrau.
Rian e os outros rapidamente o imitaram, acomodando-se logo atrás dele. Com uma expressão relaxada, Chirone olhou para os mercenários atordoados e disse: "Então ficaremos aqui, vocês podem continuar sozinhos." Um movimento inesperado arruinou completamente o plano de extorsão deles. O rosto do mercenário ficou vermelho de raiva e vergonha, só conseguindo gritar em impotência: "Seus idiotas!" As maçãs do rosto do mercenário saltavam. Ele rangeu os dentes em fúria. "Pirralhos! Insolentes!" rosnou. A cena desagradável do bar de antes passando pela sua cabeça. Aquele moleque está tentando nos retaliar pelo que aconteceu no bar. Em meio à atmosfera tensa, Chirone falou com um semblante calmo. "No entanto, estou disposto a pagar se cada pergunta custar uma moeda de ouro." O mercenário ficou estupefato por um momento, gaguejando. "O quê? Uma moeda de ouro?" Chirone sorriu levemente, seus dedos finos virando suavemente uma moeda de ouro cintilante sob a luz bruxuleante da tocha. Após um momento de hesitação, o mercenário arrebatou a moeda de ouro da mão de Chirone. "É melhor do que nada, suponho. Agora podemos começar. Pague adiantado." Enquanto isso, Rian, visivelmente irritado, sussurrou para o grupo: "Você disse que saberíamos quando descêssemos. Então por que estamos pagando a eles?" Eusine, com um olhar cauteloso, continuou: "Eles podem estar escondendo alguma coisa." Amy assentiu em concordância, seus olhos perspicazes analisando a situação. "E pode haver armadilhas nos esperando lá embaixo. Precisamos extrair o máximo de informações deles que pudermos." Chirone fez a primeira pergunta: "Por que vocês vieram aqui?" O mercenário na frente respondeu abruptamente, sem se virar: "Viemos aqui para encontrar os moradores locais. Satisfeito?" Chirone perdia a paciência com a atitude evasiva dos mercenários. Essa é uma resposta superficial sem nenhuma explicação. Ele franziu a testa, com a voz fria: "Se vocês continuarem com esse jogo, não farei mais perguntas." Diante da firmeza de Chirone, um dos mercenários apressou-se em justificar: "Mas é realmente tudo o que sabemos. Nós realmente estamos aqui para encontrar os moradores locais." Ainda desviando da pergunta, Chirone pensou com o olhar aguçado fixo no outro. Ele decidiu usar um método diferente. Estendendo a mão, uma moeda de ouro brilhante apareceu entre seus dedos finos. "Então por que vocês estão tentando encontrá-los? Aqui está ouro." Ao ver o ouro, o mercenário hesitou. Ele pigarreou desajeitadamente e finalmente se dispôs a falar: "Bem, isso é para comprar Lupe." Chirone e Amy, que estavam ao lado, ouviram em silêncio. O mercenário, uma vez que começou a falar, despejou tudo. "Pode-se comprá-los no mercado negro, mas comprar no local de origem, como aqui, é mais barato. Planejamos vendê-los para ganhar dinheiro para a viagem. Agora está bom?" Negociar Lupe? Chirone ficou atônito. Uma imagem majestosa da ruína antiga surgiu em sua mente, uma pirâmide gigante e imponente sob o céu. O grande segredo em torno desta ruína antiga não era nada além de uma rota de contrabando de Lupe. Chirone virou-se ligeiramente, com um olhar pensativo. "Não, deve haver algo mais," ele murmurou para si mesmo, convencido de que a verdade não poderia ser tão simples. "Tenho certeza de que nem mesmo esses caras sabem de tudo." Um dos mercenários líderes explicou: "Viemos aqui para encontrar os locais e comprar algo chamado Lupe." Ao ouvir esse nome, memórias de discussões anteriores inundaram a mente do grupo. Chirone explicou aos amigos, segurando um objeto que parecia uma raiz seca. O povo de Kergo considera o Lupe um objeto sagrado, pois o usa em seus rituais. Rian, com sua natureza prática, perguntou: "Restaurar os sítios históricos não seria bom para a população local?" Amy acrescentou informações antes: "A população local vive na região autônoma de Kergo." Amy parecia um pouco desapontada. "Eu tentei perguntar ao meu irmão mais velho, mas ele se recusou a me dizer como entrar lá." Interrompendo a linha de pensamento, Chirone parou. Um brilho brilhou em seus olhos azuis, e um sorriso confiante, um tanto travesso, surgiu em seus lábios. Ele olhou diretamente para o mercenário, sua voz afiada cortando o silêncio. "Então vocês estão dizendo que este é o caminho secreto para a região autônoma de Kergo?" Os mercenários congelaram, seus rostos empalidecendo. Um deles cobriu a boca em pânico para abafar um grito de surpresa, enquanto o outro gaguejava: "O quê? Como você sabe?" Ignorando completamente o espanto deles, Chirone calmamente estendeu a mão, uma moeda de ouro brilhante em sua palma. "Desculpe perguntar sem pagar. Aqui está uma moeda de ouro."
O mercenário acenou com a mão desajeitadamente em sinal de rejeição. Está tudo bem. Considere esta como grátis desta vez. Chirone ergueu uma sobrancelha, com uma expressão de surpresa. Hã? Mas não tínhamos um acordo assim? Você está dizendo que eu inadvertidamente revelei informações sem ser pago? Ele sorriu levemente e disse: Então, obrigado. Ainda chocado com a esperteza do jovem, o mercenário não pôde deixar de perguntar. Mas como você descobriu? Essa informação era ultra secreta. Chirone inclinou levemente a cabeça, olhando para Amy com um olhar complexo. Foi você quem me disse, não foi, Amy, que os nativos usavam o loop em seus rituais? Embora este seja o local de origem do loop, tenho certeza de que apenas os nativos com privilégios podem lidar com um artefato como esse em grande quantidade. Meu raciocínio afiado deixou os que estavam ao meu redor atônitos. Rian, com uma expressão de repentino entendimento, exclamou: Deve ser o chefe da tribo nativa. Elzaine continuou imediatamente, apontando o dedo com firmeza. E eles definitivamente pertencem à agência independente de Kergol. Um dos mercenários, que os havia guiado até ali, falou com um tom entre admiração e sarcasmo. Trabalhemos dia e noite para obter essas informações. Vejo que você é bem inteligente. Mais alguma pergunta? Chirone sorriu calmamente, acenando com a mão como se não fosse grande coisa. Não, obrigado. Vamos descer e descobrir mais. O mercenário apenas observou sua silhueta se afastar, pensando consigo mesmo. Claro que você não tem mais perguntas, porque já percebeu que é tudo o que sabemos. O grupo continuou a se aprofundar no subsolo, passando por um antigo corredor de pedra, iluminado por tochas tremeluzentes nas paredes. As chamas dançavam, projetando sombras estranhas nas pedras frias. De repente, o grupo parou abruptamente. Surpresa e tensão eram evidentes nos rostos de todos. À frente deles, no final do corredor, havia um portão duplo colossal, exalando solenidade e antiguidade. Ao lado do portão estavam dois nativos musculosos, de torso nu, com corpos robustos. Estavam de braços cruzados, com olhares penetrantes, firmes como duas estátuas vivas, bloqueando todo o caminho para frente. Uma luz ofuscante rompeu quando a porta foi aberta pelos dois nativos. Ao atravessar o portal de pedra, uma visão grandiosa e avassaladora surgiu diante do grupo. Chirone foi o primeiro a exclamar, seus olhos azuis arregalados em espanto, com gotas de suor em sua testa. Uau! Ao lado dele, Rian também olhou para cima boquiaberto. Então é isso! Amy, com uma expressão séria e concentrada, completou a frase do amigo. O segredo do porão! Diante deles, estendia-se um espaço vasto e irreal. Um enorme salão cilíndrico que se aprofundava na terra, com paredes de metal banhadas em um brilho dourado e intrincados sulcos mecânicos, aparentemente operando em silêncio. Uma atmosfera de antiguidade e poder permeava tudo. Até mesmo os mercenários mais experientes não conseguiam disfarçar sua admiração. De repente, um deles apontou para o final do corredor espaçoso, sua voz trêmula de excitação. Ah, ali está a entrada para Kergol. Ao longe, no final de uma passagem de pedra monumental, um imponente portão duplo se erguia, guardado por duas estátuas de guerreiros imóveis. Era aquele o destino deles. Uma luz dourada e intensa emanava de uma estrutura arquitetônica colossal e intrincada, oculta nas profundezas subterrâneas. Lá no alto, um dos mercenários exclamou empolgado: Então é verdade! A informação estava certa! Lá embaixo, no meio do antigo salão, Chirone e seu grupo olharam para cima, surpresos com a aparição dos intrusos. Mas a atenção dele logo foi atraída por outro objeto, uma esfera negra como a noite, pairando de forma peculiar. O quê? Chirone gaguejou, o rosto tomado por confusão. Aquilo é... Percebendo a reação dele, um mercenário próximo perguntou curioso: O que foi? Você sabe alguma coisa sobre isso? A pergunta atingiu a mente de Chirone como um raio. Uma imagem surgiu de repente. Ele estava no meio de um espaço etéreo, a água cristalina ondulando ao redor de pilares brancos imponentes, e diante dele, Adriasmiro com uma esfera negra idêntica. Os olhos azuis de Chirone se arregalaram, uma gota de suor frio escorrendo pela têmpora. Memória e realidade se sobrepunham. Ele encarou a esfera negra pairando majestosamente no salão, a mente ecoando um pensamento inacreditável.
Aquilo é de Miro! Enquanto Chirone ainda estava atordoado, os mercenários lá em cima começaram a zombar. Um deles gritou com voz rouca: "O que foi? Parece o seu brinquedinho?" O que eles saberiam? Mas aquelas zombarias não conseguiam mais alcançar os ouvidos de Chirone. Ele só conseguiu sussurrar o nome da deusa misteriosa. Uma pergunta cheia de dúvida e perplexidade ecoando em sua mente. De repente, uma voz ecoou: "Miro?" Era o velho chefe, com intrincadas tatuagens no rosto e o cabelo branco trançado de forma elaborada, que semicerrava os olhos para o grupo de Chirone. Sua voz grave e surpresa quebrou o silêncio opressor. "Você disse Miro?" Os mercenários próximos não puderam deixar de se assustar, sussurrando entre si sobre a pergunta inesperada do chefe. Sem se intimidar, Chirone respondeu com firmeza: "Sim, eu a encontrei." A confirmação dele pareceu apenas aumentar o espanto do chefe. Seus olhos se arregalaram, cheios de descrença absoluta enquanto ele murmurava: "Impossível. Isso é impossível." A reação do chefe deixou Chirone perplexo. Ele explicou rapidamente: "Impossível? O que quer dizer com isso?" "Não, eu realmente a encontrei." No entanto, o chefe parecia não querer ouvir mais nada. Ele bateu seu cajado com força no chão de pedra, criando um som seco e ressonante. Com um olhar pensativo, ele disse com solenidade: "Não sou eu quem o julgará." A voz do chefe ecoou, imponente e severa: "Sereis julgados pelos 8 olhos dos anjos deste lugar." Em meio à atmosfera de silêncio, ele continuou sua declaração: "Aqueles que desejam entrar em Kergo devem passar pelo teste de Miro." Ao ouvir o nome Miro, Chirone estremeceu, suor frio escorrendo pelas têmporas. Seu rosto revelou pânico. "O quê? De novo Miro?" Ele murmurou em desespero, virando-se para um mercenário próximo, perguntando gaguejando: Ele disse o quê?" O mercenário rugiu, agarrando a gola de Chirone em fúria. "Você acha que eu sou seu tradutor? Até quando vai ficar dependendo de nós, hein? Temos muito o que fazer. Que tal cada um seguir seu caminho a partir daqui?" O chefe franziu a testa, o olhar afiado observando a cena caótica. "Não," ele ordenou, a voz não permitindo qualquer resistência. "Traduzam para todos. Uma vez dentro desta sala, todos vocês são um." Assim que terminou de falar, um bum pesado ressoou. A imensa porta de pedra atrás deles se fechou com força, prendendo todos lá dentro. A discussão foi imediatamente esquecida. Tanto Chirone quanto o mercenário se viraram bruscamente, com os olhos arregalados em choque. O quê?" Um mercenário, com o rosto pálido como a morte, gritou: "Esperem, eles não são do nosso grupo. Por quê? O que está acontecendo?" Seu caos foi abafado pela voz grave e imponente do chefe. "Vocês conquistarão ou serão sacrificados? Provem sua capacidade perante os anjos." Enquanto suas palavras ecoavam, uma esfera escura e profunda como o vazio começou a se formar no centro do salão, girando ameaçadoramente. O chefe continuou a anunciar as leis cruéis. "Se apenas um de vocês passar no teste, todos serão autorizados a entrar em Kergol. Mas se vocês falharem, cada sacrifício permitirá que uma pessoa entre." Todo o grupo, desde os mercenários até o grupo de Chirone, ficou perplexo com essas palavras. A perspectiva de sacrificar companheiros para garantir uma vaga tornou a atmosfera pesada e mortal. "Droga, estamos perdidos, fomos enganados!" Outro mercenário gritou em desespero, o medo evidente em seu rosto. Enquanto os mercenários mergulhavam no pânico, Chirone se levantou. Uma gota de suor frio escorreu por sua bochecha, mas seus olhos azuis brilharam com uma nitidez e calma incomuns enquanto ele analisava a situação. Atrás dele, Amy também se levantou, seu rosto mostrando preocupação, mas ainda mantendo a compostura.